Você está entrando ao vivo neste momento e hoje nós temos uma convidada muito bacana, a Priscila Prineschi, psicanalista, e nós vamos conversar sobre TDAH na infância. Atenção e cuidados. A prosa vai ser boa, a conversa vai ser boa. Vamos colocar aqui o tema da nossa live, TDAH na infância. Na infância. Atenção e cuidados. Atenção e cuidados. Vamos saber um pouco mais sobre esse tema. Vamos, Priscila, cadê você? Já chegou? Oi, gente, vamos chegando. Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite, boa noite. Para quem não me conhece, sou Zenaide Rocha. Eu sou consultora de marcas. Trabalho há mais de 40 anos para a Avon, há mais de 20 para a Natura. Boticária uns 15, recentemente Shopee, sou empreendedora. Esse espaço aqui é um espaço criado para trazer informações para você, um presente para você que está aqui, que está sempre me prestigiando. Super boa noite. A conversa hoje vai ser muito boa e principalmente para quem tem alguma criança à sua volta. Pode ser filhos pequenos, pode ser netos, sobrinhos. Crianças, tem criança à sua volta? Muito importante você participar desta conversa, muito interessante, importante, porque é muito importante, a Priscila vai falar para nós, por que é importante diagnosticar precocemente. Oi, minha linda, Ai, boa noite. meu joinha ali, você viu? Eu vi, entrou notificação aqui, eu vi que você já estava ao vivo. Uma alegria, uma satisfação, um prazer te receber aqui novamente, nesse Alegria espaço toda minha. que eu dedico aqui para a minha audiência, que eu dedico aqui para as mulheres que tem nesse perfil, que são muitas. A gente tem homem também, mas homens são pouquinhos aqui, o território é feminino, muito mais mulheres. E para falar de um assunto que é tão significativo, né? Priscila, você está na psicanálise há quanto tempo? Quer falar um pouquinho sobre você? Fique à vontade, o espaço é seu. Muito obrigada, Zenaide, pelo convite mais uma vez. Eu acho que essa é a nossa terceira live já, Sim, né? sim, Ai, sim, acho que é a foi muito terceira. legal. Essa Muito legal. temporada é a primeira, que o papo é Isso. temporada, março a outubro, então essa temporada é a primeira. Na temporada 2024, a gente inicia então com o TDAH. Muito Uhum. bem. A psicanálise está na minha vida já tem mais de quase 3 anos, né? Mas ela norteia aí a minha rotina já tem algum tempo. E, e aí, nesses últimos 3 anos, eu me dediquei à formação, à análise didática, né? Porque para se formar um psicanalista não adianta, não há faculdade para isso, né? A Hum. gente, aliás, acho que a gente, todos os dias, a gente ainda se constitui na tentativa de se tornar um psicanalista. E a gente vai finalizar a nossa existência se formando psicanalista todos os dias, sabe? É um estudo E constante, né? Eu acho que nada, eu acho que tudo eu acho que tudo na vida da gente é isso, exige aperfeiçoamento constante, né? Exato. E assim, quando a gente fala da análise em questão, não é só um estudo teórico, né, das obras de Freud e depois dos outros psicanalistas que vêm na sequência, mas é também um tripé que passa pela formação teórica, passa pela análise didática e passa pela supervisão. Então, nós, psicanalistas, temos uma supervisão, os psicólogos também têm, e a gente mantém essa nossa análise em dia, enquanto a gente auxilia quem está em processo de análise. Então, assim, não dá para dizer, eu sou uma psicanalista com a boca cheia, né? A gente está psicanalista atuando aí através da cura pela fala. É verdade. É isso mesmo. Mas eu costumo dizer que a gente está tudo, né? A gente É, está. Porque hoje é um dia, amanhã pode ser outro. A gente está sempre mudando. Eu, por exemplo, nunca me imaginei que nos dias atuais eu estaria trabalhando com afiliação, eu estaria trabalhando
com o mundo digital. E há 5 anos atrás eu não imaginava isso. Então, a gente está qualquer coisa. E isso é legal também, né? Porque a gente pode mudar. Isso é importante porque mantém o cérebro ativo, né? Eu acho que a nossa capacidade como seres humanos de adaptação ao meio é fantástico. E diferente dos animais que a gente diz irracionais, né? A gente, além dessa capacidade de adaptação, a gente tem a capacidade de dialogar. Então, estar é mais importante do que efetivamente ser. Porque quando você se intitula eu sou, você provavelmente se fecha para o novo, se fecha para o que tem por vir. E aí a gente está vendo uma transformação nos últimos 30 anos. O que essa meninada está vendo aí, que a gente levou 30 anos vendo, eles estão vendo em 5 anos, em 4 dias, tudo pode mudar. Então, realmente é você buscar a sua subjetividade, buscar ser estando. Eu acho que essa é a grande sacada. É isso mesmo. Então vamos lá, a gente já fez um pequeno aquecimento aqui para o Instagram comunicar, que a gente entrou. E vamos falar sobre o nosso assunto, TDAH na infância, atenção e cuidados. É uma síndrome, né, de desatenção, hiperatividade. Toda criança que apresenta sinais de TDAH devem ser encaminhadas para neurologistas, psiquiatras, elas tomar medicação. O que é exatamente isso? Como identificar esses sintomas? Oxe, eu já fiz um monte de perguntas em uma só. Conta para nós um pouquinho aí. A primeira pergunta que você fez é se elas devem ser encaminhadas, né? Eu acho que a resposta é sim. Essas crianças precisam ser avaliadas, né? E quem faz a avaliação do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade para laudar, para dar um laudo, para diagnosticar essa criança, é um psiquiatra infantil ou um neurologista infantil. Geralmente, esse encaminhamento é feito pela escola, porque a principal demanda, a principal queixa vem do âmbito escolar, porque é ali que a criança está inserida na sua maior parte do tempo. Mas há queixas também em casa. Então, essas crianças merecem esse encaminhamento, porém, é importante a gente entender o seguinte: desde quando esses sintomas surgiram, né? A partir de quando isso aconteceu? Isso é um dado importante que a mãe, o cuidador ou a própria professora... A professora às vezes não consegue porque muda ano, né? Então ela não acompanha essa evolução. Às vezes ela começa no primeiro ano e vai até o 4º ano. Ok, mas quando muda, fica mais difícil. Mas os pais, os cuidadores, podem ter uma observação mais criteriosa, mais apurada. Então, a primeira pergunta é: desde quando esses sintomas surgiram? Tá? A segunda questão importante é considerar quais os prejuízos que essa criança está tendo. Porque uma coisa é você falar para a criança assim: coloca o seu sapatinho lá no seu quarto. E você falar 5 vezes para essa criança a mesma ordem. E ela está entretida com outra coisa. Isso não é simplesmente um TDAH, entende? Então, a criança que não corresponde àquele chamado, ela pode não corresponder ao chamado, mas ela ir muito bem na escola, nas disciplinas que ela exerce, no esporte que ela pratica, no meio social que ela está interagindo. Então, são perguntas que precisam ver se esse prejuízo acontece no aspecto social, né, do envolvimento dela com outras crianças, se isso acontece no aspecto emocional, se ela começa a ficar acabrunhada, se ela começa a ficar irritada, se ela começa a ficar decepcionada, desapontada com o seu próprio rendimento, com a sua própria dificuldade. E também no âmbito educacional, porque criança é criança, Zenaide. A gente precisa entender que elas não conseguem sentar numa cadeira e ficar 4 horas estudando códigos, né? Ou é letra ou é número. Até outra, a gente tem dificuldade, né? Até adultos têm dificuldade. Né? A gente tem o método Pomodoro, a cada 15 minutos você levanta e respira. Então, assim, a gente precisa entender o que cerca essa criança e, por último, como que a família encara esses sintomas, porque elas são encaradas como crianças mal comportadas, mal educadas, crianças arredias.
Entende? Criança que não tem educação, criança que não sabe se comportar, criança que não sabe o limite, não sabe esperar a vez. Isso vai causando no adulto uma certa frustração, um desconforto. Ele entende nela a criança que ele foi e ele sabe que ele foi repreendido por isso, então ele vai repreender essa criança, que isso é um efeito rebote. Então a gente precisa pegar todas essas três questões, desde quando, quais são os prejuízos que isso está causando, né? E como que essa família encara. Aí sim, vamos colocar tudo isso em pratos limpos. Vale a pena um encaminhamento médico, né? Para que se tenha um diagnóstico. Porque a psicanálise não entende em um diagnóstico. A psicanálise não faz diagnóstico. E não leva em consideração a doença, o transtorno, a síndrome. A gente leva em consideração o sujeito, a criança, né? Aquele portador. Que para a medicina tá com alguma coisa, para a gente, o que é que ele tem? Qual que é a importância de um diagnóstico precoce e como a gente, esses sintomas, você consegue citar alguns sintomas assim que a gente consegue perceber que ali tem algo que deve ser investigado? Vamos lá. Os primeiros problemas acometem a questão de foco, memória e organização, porque a gente está falando do lobo pré-frontal. Então, toda tomada de decisão, o que eu vou fazer com a informação que eu recebi, né? Se eu ouvir essa informação, se eu consigo processar essa informação e se eu consigo colocar ela em prática. Então, a criança começa a esquecer os objetos, a criança não consegue ter uma organização do seu próprio espaço, ela não conclui tarefas, ela não consegue se manter num local específico por um período de tempo maior do que o comum, né? Então, a criança começa a apresentar algumas tendências, alguns comportamentos, que é por isso que o TDAH é chamado como um problema de comportamento, e não é. Nós estamos falando de um problema de transtorno do neurodesenvolvimento. Então, essa parte cerebral aqui, ela acomete essa coisa do foco, da memória, da atenção. Então, você veja, você fala com a criança, ela não processou o que você falou na audição, o cérebro não manda um comando de ação. Então, é aí que começam os primeiros sintomas. E isso vai fazendo com que haja uma queda no rendimento escolar. Às vezes a criança não consegue, ela é lenta para ser alfabetizada, às vezes a criança troca muitas letras e aí começam as comorbidades, como a dislexia, a dislalia, a descalculia. A descalculia, por exemplo, é um problema que muitas das vezes a gente nem percebe. E aí a gente acha que aquela criança é burra, né? Ela não sabe fazer conta. Como é que ela não sabe fazer conta? Não, é um problema no processamento lógico. Às vezes é um problema no processamento espacial. Às vezes é uma questão de tempo, ela não consegue controlar o tempo. Só que, aonde está o X da questão? Muitas das vezes, esse cérebro não está fazendo um acompanhamento como dito padrão. Já é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, esse cérebro, essa parte inicial frontal aqui do cérebro, que está comandando todas essas coisas que o TDAH apresenta, e que a gente está citando aqui, ela leva de 3, 4 anos de idade para se maturar e chega a 25 anos para se estabilizar. Então, isso é muito importante. Então, se diagnosticar uma criança, medicar uma criança num processo que ela está fazendo, que é natural, é por isso que a gente tem que levar em consideração muitos aspectos. E quando a gente percebe esses sintomas, né? Porque isso influencia muito, muito na vida da criança, na vida social, na vida escolar, na vida familiar. Isso interfere muito. O que fazer, como fazer, o que proceder, eu acredito que interfira muito. Sim, por exemplo, o TDAH são 3 tipos, né? Tem o tipo que é desatento, que geralmente acomete mais as meninas, mas os meninos na mesma proporção. Mas o hiperativo, que é o impulsivo, aquele que não consegue ficar parado muito tempo, é muito mais proeminente em meninos, tá? Então é muito mais
crianças do sexo masculino diagnosticadas com TDAH do que do sexo feminino, tá? Porém, olha como é que são as coisas. O comportamento de meninas e meninos é diferente. Então, muitas das vezes, esse diagnóstico é negligenciado porque você fala que aquela menina ali, ela é educadinha, ela é quietinha, às vezes ela também tem algum problema que não apresentou, porque socialmente falando, se espera Ela tem dela um aquilo. comportamento adequado. E o menino é o inverso. O menino se espera dele essa agitação. Só que o que acontece? Às vezes a agitação é para uma família que chega cansada do trabalho, é para uma professora que não consegue dominar uma turma de muitos alunos. Então, existem muitos pormenores, muitas particularidades da individualidade de cada criança. Por isso que a gente precisa entender o que é de fato o transtorno. O que aquilo dali tem mesmo que, causando esses prejuízos, merece uma atenção médica. Porque a medicação, ela é muito vamos considerar como pesada o termo, tá? Porque são medicações com metanfetamina. São medicações para estimular essa área frontal do cérebro. Então, isso a longo prazo pode levar essa criança a um comportamento com vícios em droga. A drogatização aí vai ficar porque ela já está sendo introduzida num ambiente de hiperestímulo cognitivo, mexendo na química do próprio cérebro. Então, esses são cuidados que merecem muita atenção. Outra coisa, o efeito rebote da medicação. Quem toma antidepressivo, quem toma remédio para ansiedade, sabe muito bem que quando fica sem a medicação, aquilo causa na gente um desconforto que parece pior do que antes de começar a tomar remédio. Criança não verbaliza isso. Criança não consegue explicar o que sente. E muitos dos remédios que mexem com essa química cerebral, eles causam sensação de necessidade de suicídio. Você fica num processo em que você quer tirar aquela situação de tanta angústia. Então é preciso muita cautela. Aquilo ali, né? E daí que vem os pensamentos suicidas. Exatamente. Exatamente. E nem sempre é só o remédio para o TDAH. Muitas das vezes ele tem comorbidades como ansiedade generalizada, indícios de comportamentos psicóticos. Então, você tem que entrar com antipsicóticos, você tem que entrar com ansiolítico. Então, é um coquetel de medicações para uma criança em processo de neurodesenvolvimento. Eu friso isso. Então, é uma questão bem delicada, né? Bem delicada. É sério. Sensível. O tratamento consiste em quê? Então, levando-se em consideração que o diagnóstico foi feito por um psiquiatra ou um neurologista, além da medicação, tá? Ele vai ser encaminhado para a terapia comportamental, que é o que os psicólogos fazem, né? Terapia comportamental. Além disso, existem várias outras terapias complementares que é para estímulo, né, cognitivo. E aí a criança começa a fazer, junto com pedagogos, neuropsicopedagogos, né, atividades que vão estimular lógica, raciocínio, leitura, interpretação, né? Então, existe esse processo, para que a criança comece a entender como que aquele processo naturalmente se dá, mas que para ela está apresentando dificuldades, tá? Tem muitas crianças que acabam precisando de um terapeuta ocupacional, né? O tamanho é o prejuízo que ela sente na sua rotina diária. Tem crianças que às vezes precisa de um terapeuta, que eu esqueci o nome agora, que é do aspecto geral do corpo, que faz RPG, tá? O terapeuta que faz RPG. Por quê? Porque essa criança precisa fazer a compreensão mental e corporal. É físico e mental. É como se você precisasse fazer acoplar cabeça e corpo, tá? Porque fica desconexo. Então, agora, se isso acontecer só com medicamento, vai faltar
assistência. Se você fizer só o estímulo cognitivo, você também vai causar mais desgaste emocional e psíquico nessa criança, porque ela já está sob pressão. E se você só fizer terapia, aquela criança ainda não consegue ter maturidade para poder compreender o benefício daquilo. Então, é um tratamento multidisciplinar. Quando essa criança chega para o setting analítico, a gente não leva nada disso em consideração. Isso tudo fica a cargo dos terapeutas, né? Que é o pedagogo, o neuropsicopedagogo, às vezes o terapeuta ocupacional, às vezes o fisioterapeuta, né? Para fazer trabalho de psicomotricidade fina ou ampla, enfim. O próprio psicólogo. Na psicanálise, a gente vai olhar essa criança como sendo um sujeito. O que tem essa criança no seu histórico? Porque no psicólogo vai se tratar sobre a questão comportamental dela. Então, olha só, a gente entende todos os benefícios disso. Porém, quando a gente olha através do olhar da psicanálise, da lente da psicanálise, essa criança é um sujeito em constituição. Essa criança é um sujeito em constituição que precisa se movimentar para, interagindo com o mundo, aprender. Então, a gente tira dela essa carga que o mundo já exerce sobre ela. E o manejo analítico nesse sentido é através do brincar, é através do fazer nada, é através do ouvir. Ser criança, né? Ser criança. Ser criança. Brincar, deixar, mexer na terra, o que é difícil nos dias de hoje, né? Crianças brincarem em terra, solta, à vontade, geralmente são criadas em apartamentos ou espaços muito pequenos, não pode ir para a rua. E assim, um outro índice muito importante que precisa ser levado em consideração é o seguinte: ao longo dos últimos anos, com o advento, né, da ciência, a melhora da possibilidade de tratamento, a própria evolução da medicina, né, os direitos constitucionais dessa criança, o que a gente viu? Um aumento da taxa de natalidade, né? Uma sobrevida dessas crianças. Então, assim, são crianças que podem nascer de prematura extrema, mas que ela teve uma chance de sobreviver na UTI. Então, o que acontece? Nós não podemos negligenciar o histórico pré-natal dessa criança. Em que contexto essa criança nasceu? Em que contexto essa criança está sendo criada? Então, ouvir o pai, ouvir a mãe, muitas das vezes a gente consegue aliviar esses sintomas, trabalhando a subjetividade da criança, através dos próprios pais. Então, quando uma criança chega na análise para fazer uma sessão de psicanálise, não é ela que chega sozinha. Quem chega são os pais. E é na demanda dos pais que você vê. Porque, às vezes, o pai tem uma ilusão de um filho. Ele traz uma ilusão daquele filho, né, idealizado. E quando essa criança nasce, ela traz as suas demandas particulares, as suas características genéticas, biológicas e interage com esse mundo. Então, ela tem a chance dela ser. Nós não começamos a nossa live falando sobre ser e estar? Quando essa criança se apresenta e não casa com o ideal de filho que às vezes o pai e a mãe têm, ali pode gerar um ambiente adverso. E esse ambiente adverso pode ser propício para desencadear transtornos de ansiedade, a hiperatividade. Você imagina a angústia de será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? O que se espera de mim? Será que eu sou amado? Será que eu não sou amado? A criança não fala. São os sintomas que ela apresenta que nos traz esses indicadores. Não fala, e aí você não consegue falar sobre os seus sentimentos, né? Às vezes nós adultos não conseguimos, né? Sim. Tem uma pessoa aqui, Caramés Berteges. Ele está dizendo aqui: gostei de ter falado que a criança deve ter um momento de não fazer nada. Hoje os pais acham isso?
É, E assim, como é que é na análise, né? Nós não deixamos à disposição da criança, nós temos, mas não deixamos à disposição da criança artefatos para que ela possa ir direto para aquele lugar, né? Ou às vezes canetinha, lápis, papel, muito nas terapias, né, de psicopedagogas, né, de estimulação, a própria psicóloga às vezes, né, ela já deixa tudo ali. A psicanálise não deixa aquilo ali, a gente tem o brinquedo, se a criança quiser trazer o próprio brinquedo. Como que acontece? Quando ela chega, a primeira coisa que a gente pergunta é como ela está. E aí ela pergunta, o que nós vamos fazer hoje? E aí se responde o que ela quer fazer hoje. Ah, mas a psicanálise então deixa a criança à revelia, fazer o que ela quer? Não é bem isso. Essa interpretação é dos pais. Aí eu não posso, olha o julgamento, eu não posso deixar meu filho fazer o que ele quiser. Por que ele não pode fazer o que ele quiser? Aí vem os rótulos sociais, você está entendendo? Isso tudo interfere numa criança que às vezes apresenta dificuldade para se alfabetizar. O que é a letra, o que é a escrita, se não um código social? sim. E a inscrição no corpo, quem eu sou? Que filho é esse que nasceu, né? Então, assim, é importante que a gente saiba ouvir, saiba interpretar e saiba realmente perceber. Ali existe um transtorno que nenhuma intervenção está sendo satisfatória. Mas eu não acredito nisso, porque criança, ela se molda a partir do meio em que ela está inserida. Então, ali a gente tem 25 anos para poder atuar, para poder permitir que haja um desenvolvimento sem ignorar o sujeito, as particularidades desse indivíduo. E é isso que fará dele uma criança bem-sucedida, um adulto satisfatoriamente bem-sucedido. Mas pode acontecer de passar esse tempo, esses 25 anos, e a pessoa não saber que era portadora de TDAH. Pode acontecer? Como Pode. por exemplo, se uma pessoa depois, na fase adulta, que ela percebe isso, ou por ela mesma tem essa percepção, ou ela, através de alguma consulta, alguma terapia, como proceder? Isso tem uma saída? Isso, ela pode ter sido prejudicada a vida inteira por causa A vida disso? inteira. A vida inteira. Às vezes, por exemplo, eu tenho 44 anos. Tenho uma filha de 14. A minha filha apresenta desde muito cedo alguns indícios de TDAH. E nós fomos para uma neurologista, a médica atestou. Ela tem o TDAH do tipo desatento e com comorbidade em dislexia e descalculia, né? Muito bem. A Manuela teve o incentivo, o estímulo, o tratamento desde muito cedo. A psicanálise, como eu te disse, eu tenho 3 anos de intervenção, trouxe para mim ferramentas que foram muito mais eficazes do que uma medicação que custa em média R$ 460, Nossa, 28 comprimidos, caramba. e que causam desgastes, né, gástricos, dor de cabeça, confusão mental, e ela não consegue dizer o que sente, mas ela se recusa a tomar a medicação. Então, ali eu já tomei um manejo. Muito bem. Olhando ela, a gente, como adulto, consegue perceber em nós dificuldades. Vamos lá. Não consegue colocar a louça em ordem. Não consegue fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Começa a fazer uma coisa, quando vê já está fazendo outra. No trabalho, tem dificuldade em receber ordens. Tem dificuldade em cumprir protocolos. Esquece reuniões. Tem um baixo rendimento, logo é mal remunerado. Logo, não fica no emprego por longos períodos, não faz carreira. Então, são indicadores muito característicos de pessoas que têm um transtorno. Mas, de novo, se a gente olha esse indivíduo e o seu histórico, quantos não são os problemas da nossa vida que mudam a nossa capacidade de memorizar, que mudam
a nossa capacidade. Quem agora hoje, só para uma ressalva, sabe o próprio número de celular? Ou sabe o telefone da mãe, do marido? Até o nosso próprio número, às vezes a gente tem que parar e peraí. É. A gente tem que ter agora, ao invés de antigamente, que era lista telefônica, né? Lembra? Agenda telefônica, né? Uhum. Agora a gente tem que ter agenda de senha. É isso mesmo. Então, o que está acontecendo? A gente tem um mundo que nos causa uma pressão, que exige da gente um nível de comportamento que eles ditam como padrão. E se você não tem esse perfil, se você não chega nesse nível, você tem algum transtorno. Então, a gente precisa ter um cuidado, porque quando você coloca esse indivíduo em análise, ele vai trazer o inconsciente dele na primeira palavra que ele disser. Isso vai trazendo para ele catarses que vão aliviando os sintomas que têm característica de TDAH. E aí eu, Priscila, tenho meus 44 anos hoje, tinha dificuldades organizacionais e nunca tive um prejuízo considerável com isso, mas tem coisa que incomoda a gente, não é verdade? Você foge de situações que te colocam naquela condição, né? Então você vai se tornando evitativo. Quando eu comecei a perceber o processo em mim da análise, tudo muda. Tudo muda. Se você é uma pessoa agitada, você começa a perceber que aquela agitação é um mecanismo de defesa. E não há medicação que vai mudar isso. Se você é uma pessoa que não consegue, eu sou notívaga, só gosto de funcionar à noite. Peraí, a vida inteira, que horas você foi dormir? Qual era a rotina dos seus pais? Que momento da sua vida pela manhã você tinha realmente disposição para estar ativo, sendo que você foi dormir ao longo de toda a sua vida? Então, são situações que vão trazendo, vão sendo buscadas intimamente, que elas se dissolvem, Zenaide, e se transformam em qualidade de vida. Aí você fala, putz, eu imaginei a vida inteira ser assim, mas eu nem sou assim. Eu posso ser diferente. Mas você tocou num ponto que eu acho interessante a gente ressaltar aqui, que é a questão de custos, né? Porque a grande maioria da nossa população, das pessoas, não tem recursos para fazer alguns tratamentos, inclusive terapia, psicólogos, psiquiatras, sofrem um certo preconceito. Uhum. Porque não é, me corrija se eu estiver errada. E onde buscar ajuda, como buscar ajuda, os CAPs, as UBS, a gente consegue esse tipo de tratamento? Você falou da medicação cara. Então, assim, quem não tem muita condição, o que fazer? Quem não tem uma mãe psicanalista dentro de casa, o que a gente Olha, faz? primeira coisa é o seguinte, a mãe, né? A mãe é a primeira pessoa que identifica que há um problema. Essa mulher vai buscar nos recônditos a resposta que ela precisa. Isso é fundamental. Essas mães, elas às vezes ensinam a escola a lidar com essas crianças, porque ela vê a dificuldade acontecendo. Então, elas se auto-instruem. Tá? Isso já é um fator positivo. Lógico que se a gente puder recorrer ao sistema de saúde, é o mais recomendado, tá? As escolas de rede pública, principalmente as escolas municipais, que são as do ensino básico, as escolas públicas são muito mais preparadas do que as escolas particulares. E eu estou falando isso de causa própria, de conhecimento próprio, porque as salas de recurso da rede pública de ensino são providas de recursos reais. Então, busquem ajuda nas secretarias de saúde e nas secretarias de educação, porque o seu filho será, sim, estimulado, são profissionais que estão ali com competência para isso, tá?
O que É a gente está... verdade, isso aí, é verdade. Eu conheço muitos profissionais nessa área e eles desenvolvem muitos trabalhos, tentam levar, inclusive, as informações para os pais e alertar e trazer informações como essa que você está passando aqui para nós, para que a Sim, pessoa tenha pelo menos a possibilidade de identificar que há um problema ali e que pode ser tratado. pode ser reversível, né? Então, as salas de recurso das redes públicas, né, de educação, elas são muito eficientes, funcionam e existem, tá? Isso aí é ponto certo. Os CAPs também podem auxiliar, principalmente adultos que apresentam esse transtorno, né? Se você realmente tem prejuízos na sua rotina e esses prejuízos não foram sanados, podem procurar principalmente os psiquiatras, né? Ou os neurologistas, mas aí você vai ter que passar pelo atendimento básico primeiro, né? Para ser encaminhado, porque é uma especialidade médica. Então, o que vale a pena para você realmente ter acesso a esse recurso é você se conhecer. É entender É, que eu já tenho, autoconhecimento é tudo, né? há muito tempo eu tenho esse prejuízo, eu estou sendo sempre demitido por baixo rendimento, né? Aí agora a gente já está falando da questão do adulto, né, especificamente. Porque o TDAH é prevalente em crianças, mas ele pode manter-se na fase adulta, tá? Então, esse indivíduo que está tendo problemas, ele pode buscar ajuda, mas que ele leve para esse médico questões que são reais, são fatos. Como se ele estivesse montando uma própria estatística, entendeu? Porque isso ajuda no diagnóstico. Senão, ele vai ser taxado de preguiçoso, ele vai continuar sendo taxado de incompetente, e não é esse o caso mais, tá? Não é esse o Uhum. caso mais. A questão da medicação é um outro aspecto, porque nem sempre você consegue que o governo banque o tratamento do seu filho. Mas já existem leis que asseguram vários direitos. Aqui em Resende, por exemplo, recentemente foi determinado que haja assentos específicos para crianças com TDAH nas salas de aula. Essa criança precisa estar próxima do quadro para que a professora tenha um controle maior desse aluno. Existe o direito de ter um mediador, né? Por isso a importância do laudo. O laudo ele é importante para que assegure a família dos direitos daquela criança. Aqui em Resende também, eles determinaram que a criança pode usar um colar, um cordão com girassóis, tá? E isso identifica que essa criança tem problemas ocultos, algum transtorno oculto, né? Nem sempre a doença é visível ao olho, né? Então, Uhum. aquela criança pode passar à frente na fila, a família, né, no caso. Isso dá a ela, você tira da criança o constrangimento de ter que esperar, porque aquela criança tem um diagnóstico fechado ali, entendeu? Então, existem várias questões públicas, né, assistenciais, que levam essa família a se manter no tratamento. Agora, a consideração de que é preciso buscar ajuda é importante. E não rotular a criança. Não rotular essa criança. Porque isso é, vai afetar uma certa violência a vida dessa criança se ela for rotulada. Ela pode ter problemas para o resto da vida dela. Sim, hoje, por exemplo, a gente teve um exemplo de uma professora aqui do estado do Rio de Janeiro, ela grampeou no uniforme do menino de 5 anos de idade, que a mãe tinha que providenciar outra caderneta. A criança saiu da escola com um recado Grampeado grampeado no peito. no uniforme. Assim, beira, né, a falta de ética e ultrapassa a dignidade humana. É, Então, assim, sim. crianças que são... Porque, assim, o TDAH, às vezes você tem comorbidades que levam a ter um TOD, que é um transtorno opositor, né, desafiador. Você pode ter transtorno de conduta, você pode ter transtorno dissociativo da personalidade. Então, assim, são coisas que a criança desenvolve como meio de se defender. Só que para o adulto, isso é tido como um afronto, A né? Você está me rebeldia. afrontando.
exato. Você não sabe seguir regras, você não leva em consideração que eu sou uma autoridade aqui. Então vira uma disputa entre quem manda e quem deve obedecer. Só que criança, isso para a psicanálise, né? A gente considera essa criança um sintoma. Essa criança às vezes sofre tantos abusos que o meio que ela tem para se defender é não entender a linguagem, é não se expressar bem, porque isso significa crescer, é não respeitar as regras. E dói, né? Então, assim, Tudo dói. exato, exato. Criança que apanha demais, aí tem um TOD. Criança que às vezes, como é que você fala? Chupa chupeta. Aí a mãe tira a chupeta. Aí a criança entra com o dedo. Ela aperta o palato de tal forma, o céu da boca, aquilo dali é um palato mole, né? Tem um palato duro e palato mole. Então, se você começa a mexer naquilo dali, você interfere cérebro. Você lesiona cérebro. Uma coisa E que o a gente TDAH? não dá importância, né? Parece simples, parece pouco, mas que interfere gravemente, vai atingir o Muito. cérebro uma coisa dessa. E assim, o que acontece? A questão da oxigenação. Um cérebro lento é um cérebro que não está recebendo oxigenação suficiente. Então, o que acontece com essa criança? Ela bloqueia toda a capacidade de raciocínio dela. Se ela estiver sob pressão, por exemplo, diante de uma prova, e aquela criança sabe que ela tem que ter um nível de nota 7, o que é um absurdo, né? Quando você coloca essa criança para que ela comprove que ela sabe, isso causa nela e causa no adulto também, tá? Então, é um transtorno generalizado de ansiedade. Você fica totalmente bloqueado. O que você precisa ensinar para essa criança? Respira. Aqui em casa, a gente tem um jogo de muitos anos já, né? Para dormir. Nunca tive problema dos meus filhos dormirem. Porque a gente brincava da seguinte maneira: 500 pontos para quem bocejar primeiro. É 500 pontos mesmo, tá? E aí, o que acontecia? A gente tinha que respirar 3 vezes, respirar profundamente. Eu vou até fazer, quem quiser seguir com a gente, vai perceber, Ah, porque a gente legal. já está quase chegando na hora de dormir. Então, vamos lá, ó. A gente vai brincar, R$ 500 para quem bocejar primeiro. Lembrando que quem boceja, o outro acaba É, repetindo. Aí a gente faz 3 respirações profundas. É respirar o ar pelo nariz, enchendo a barriga. Não é o peito. Quando a gente enche peito, a gente ventila, a gente não respira. Então 3 respirações profundas para a barriga. De novo. Respira na barriga. Agora, se alguém bocejar, é só contar pra gente que vai ganhar 500 pontos. Zenai, não tinha ninguém que queria perder. E aí viu o primeiro bocejo. Mas se bocejar de mentira, não não vale. vale. Perde 500 pontos. Aí ninguém mentia. E assim, você vai ensinando a criança a respirar. Ele vê o benefício, porque ele se concentra. Você não relaxou? Como é que você se Uhum. sentiu? Muito bem, eu adoro fazer esse tipo de respiração e eu tenho feito pilates, estou fazendo fisioterapia e os exercícios são acompanhados com a respiração. No início, às vezes eu faço meditação guiada também, tem um tempo que eu não faço. Quando eu vou para o Rio de Janeiro, quando eu desço a serra, eu faço muito meditação guiada. Na verdade, tem um tempo que eu não faço. E eu aprendi a respirar nessa meditação. Nas primeiras vezes eu tinha a impressão que eu não ia conseguir respirar, nunca e ficava pensando, gente, como eles conseguem respirar? Como eles conseguem meditar? E ao longo do tempo, já tem tempo antes da pandemia, eu ia com muita frequência para o Rio de Janeiro, porque eu tinha um standzinho lá, então eu ia todo fim de semana para lá, quinta-feira. E eu aprendi a respirar, eu aprendi com esse exercício, com a meditação. E eu sempre questionei a meditação, sempre falava assim, gente,
povo não é possível que consegue respirar. E agora eu facilmente, eu fiz aqui com você e eu respirei de verdade. E isso traz um conforto. Não E traz? todas as vezes que alguém chega perto de mim muito agitado, eu calma, respira, vamos respirar, vamos respirar. Então, olha só, quando a É uma gente coisa tão oxigena, simples sim, que a gente tão simples que a gente ignora. isso assim, não custa nada, né? Está disponível, é um mecanismo que nos autorregula. Então, quando você respira, você não só oxigena o cérebro, como todos os órgãos, os olhos. Isso te dá a possibilidade de enxergar melhor, ouvir melhor e processar. Nós não estamos falando que esse é o TDAH? Sim. Então, quando você oxigena o cérebro, você permite que ele se processe, que ele funcione melhor. E aí, diante de uma prova, se toda professora pudesse falar, gente, agora nós vamos sentar e nós vamos respirar, porque a gente vai fazer uma prova, e toda vez que você tiver dificuldade, você respira. Isso já ajudaria em 50% aquele processo ansioso ali. Sim. Tem um estudo que mostrou que crianças em processo assim, de vestibular, né, que já está mais um pouquinho maior, ou mesmo a criança que fica muitas horas naquela fase integral na escola, sabe? Que entra de manhã e só pega de noite. Crianças em estado de ansiedade ou de muita agitação, às vezes, se a escola ligasse para o pai ou para a mãe e aquela criança tivesse 2 minutos de conversa, isso muda o comportamento infantil. Então, assim, nós não estamos conseguindo ouvir o que essas crianças estão, através do próprio comportamento, tentando dizer. E aí, a hipermedicalização, a hiperpatologização, porque aí você começa a criar doenças para aquela criança, são transtornos que vão sendo causados e estão sendo traduzidos como doença, como um diagnóstico, que vai ficar para o resto da vida. Então, a gente precisa entender o que está acontecendo naquele meio, com aquela criança, ensinar ela mecanismos de autorregulação, mesmo que elas sejam pequenas, através de uma brincadeira, né? Respira a florzinha, assopra a velhinha, é um recurso também para essa brincadeira aí. Priscila, a gente está falando aqui na criança, porque é muito importante tudo isso que foi dito aqui, que se identifique isso lá atrás, né? Sim. Então, mas muitos casos de pessoas com problemas sérios de ansiedade nos dias de hoje devem ser fruto de ignorar ou de passar desapercebido isso no passado dessa pessoa. Porque, por Sem exemplo, dúvida. eu sou uma pessoa ansiosa, tenho algumas crises de ansiedade, mas, por exemplo, com esse exercício que eu aprendi na meditação, e hoje, quando eu faço a questão da respiração, quando eu faço na fisioterapia, fazendo lá o Pilates, isso virou até um exercício, é como se eu estivesse meditando quando eu estou nesses momentos Ah, o ali. Pilates é É, maravilhoso. é sensacional. Então, o que que acontece? O respirar traz um autocontrole que assim, a pessoa, a grande maioria das pessoas que tem problema com ansiedade, acho que desconhece. É muito comum, porque você, quando está com a ansiedade, tudo se bloqueia. Aí você não consegue nem pensar, eu preciso respirar. É É, só quando você tem muito conhecimento do que te gatilha a que você importância do começa. autoconhecimento também, né? Porque assim, a mulher, por exemplo, a mulher sofre o processo hormonal. Então, às vezes, o gatilho dela são fases do ciclo menstrual que ela não conhece, porque ela não dá tempo de se enxergar na vida atribulada, nos compromissos do dia a dia, né? Nessa coisa da tarefa dupla, da dupla função, mãe e funcionária, colaboradora, É gerente, dona de alguma coisa. sobrecarga mesmo, é uma sobrecarga isso daí, é É uma uma sobrecarga sobrecarga. mental. Exatamente. Então, assim, nós estamos falando de um cérebro que está em desenvolvimento até 25 anos de vida, e aí você instaura um comportamento que não consegue ser lapidado, ele é sempre tolhido, ou ele é rechaçado, ou ele como é que se fala? Quando você coloca ele como sendo uma verdade na sua vida,
Entende? Ele se torna a sua personalidade, o sintoma. E aí, quando você vê, eu sou assim mesmo, desde sempre eu sempre fui assim, né? A minha mãe disse que eu sempre fui preguiçosa, a minha mãe sempre disse que eu sou bagunceira. E aí você vai institucionalizando isso e não se conhece, Zenaide. Isso causa, em mim Nem busca especificamente, formas para melhorar isso. porque você já se encabrestou naquilo dali. Então, quando você vai para um processo de análise e que você se escuta, fala, poxa, peraí, tem alguma coisa diferente aqui. Tem alguma coisa diferente aqui. Como é que eu posso melhorar? Sabe uma coisa? Eu fui fazer aula de canto. Tem 2 anos que eu faço aula de canto. Eu nunca consegui fazer uma aula de inglês, uma aula de francês. Eu fiz francês com 14 anos de idade. Deixei o inglês para fazer francês. Eu tinha alta dificuldade para ouvir as aulas que eram auditivas, que era escute o áudio e responda a questão. Menina, era um inferno. Eu era péssima. E eu falava bem a língua. Eu não conseguia ouvir. Quando eu comecei a prestar atenção na aula de música, eu não ouvia os instrumentos. Tem gente que fala, a bateria entrou. Que bateria que entrou? Aonde tem bateria, bicho? Olha o nível de aceleração. E eu queria cantar. Pá, vamos cantar. A minha voz era a voz. Se a banda tava ali, E tinha para mim era tocando. tem música. Qual o ritmo? Lógico, você tem afinação, você tem ritmo, você tem tudo. Só que você não tá ali afinado com aquilo no ouvido. Eu aprendi a ouvir. Agora eu consigo. Não estou 100% ainda. Calma, a gente tem que aprender. Só que tudo, a nossa audição, a nossa fala, a nossa visão, é o cérebro que faz. Todos os Não é o olho sentidos. que enxerga. Não é o ouvido que enxerga. É o cérebro. Então, se a gente não silenciar, se a gente não parar, se a gente não se permitir se conhecer, autoconhecimento é balela. Tudo bem, então, para você é balela. Então, vamos falar diferente. Se você não ficar disponível para você, dificilmente você sai dessa roda viva. E aí os rótulos vão fazer parte da vida. É capaz de e a passar frustração mesmo pela vida, sair dela com a sem. frustração de não ser o que se espera. Olha só, o tempo voa mesmo, Né? ó. Praticamente Já acabou o estamos... nosso tempo. O papo é bom, dava para conversar mais, dava para falar mais. Mas fala para nós então, qual assim a ressalva que se faz para os dias de hoje, o que proceder, como proceder, qual a melhor forma de lidar com essa situação, considerando as questões econômicas que a maioria das pessoas no nosso país nós brasileiros vivemos uma luta diária com essa questão financeira, né? E ao mesmo tempo as questões comportamentais, os problemas de ordem emocional, que inclusive, em função de toda essa situação que a gente vem vivendo de muita pressão, a gente tem os problemas de ordem mental, a mente acaba adoecendo. Então, assim, qual o seu recado? O que você diria assim, para finalizar essa nossa conversa, esse nosso momento de hoje? Então, acho que o que fica aqui hoje, né, é a importância da gente entender a criança como um sujeito desejante, tá? Um sujeito que tem vontades e tem desejos. Muitas das vezes vive num ambiente muito restritivo, né? Muito que haja dificuldade, que impõe à criança dificuldades nos seus limites. Opressor, muito. E assim, gente, nós não estamos falando de famílias que batem em criança. Não. Às vezes, uma família muito conservadora, ela tem um padrão de vida que é difícil da criança atingir. Então, isso causa nela angústias que vão ser apresentadas como sintomas. E aí, medicar essa criança por isso, né, é muito perigoso, porque o diagnóstico de crianças, especificamente crianças, deve e deveria, peço encarecidamente que seja a lápis, porque é um indivíduo que está em sua constituição.
Então, que a gente, primeiro, antes de rotular os professores que estão com a criança em sala de aula, os pais que convivem com ela, a gente entende o cansaço, a frustração, a dificuldade de ganhar dinheiro, né? A dificuldade de pagar conta, chegar em casa e ainda ter que cuidar de criança, ainda ter que brincar com criança, mas a gente teve Jornadas filho. e jornadas duplas. Exato. Há muita pressão no trabalho, você chega em casa, você não Sim. consegue deixar isso na porta. A gente É. entende tudo isso. Mas nós tivemos os nossos filhos. E nós precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir essa criança. Essa criança, muitas das vezes, não tem um transtorno diagnosticado de fato e precisa de alguma atenção que alivie esses sintomas. Mas se o ambiente em casa for harmonioso, for salutar, for um ambiente rico em estímulo, em fala, em leitura, em música, em afeto, e ainda assim você percebe essas demandas abaixo do esperado, abaixo do esperado, né? Aí sim, busque orientação profissional. Existem os CAPs, mas também, antes disso, vá com essa criança para os postos de saúde, né? A saúde da família está aí, vai muitas das vezes na casa da gente. Converse com o psicólogo ou com o próprio pediatra dessa criança. Seja próximo da escola, né? Trocando essas informações com os professores é fundamental. E assim a gente vai, porque isso tudo vai sendo moldado dia a dia, mês a mês, bimestre por bimestre, né? Considerando as escolas. E a gente vai permitindo com que essa criança seja o sujeito que ela precisa ser e aliviando esses sintomas. Amiga linda do meu coração. Obrigada. Espero recebê-la aqui em breve. Que delícia de conversa. Eu espero que tenha passado muitas informações para quem passou por aqui e para quem vai assistir depois. Eu que Muito agradeço. obrigada. Mil palavras. Vamos tentar fazer um print? Vamos ver se a gente Vamos lá. consegue. Vou desativar aqui. Será que a gente consegue fazer um print? Vê você, porque eu fico com medo de apertar alguma coisa e destruir aqui. Acho que foi. Foi? Não sei se alguém conseguiu aí, mas eu acho que eu consegui aqui. Sem palavras, pela sua disponibilidade, ceder seu tempo e vir aqui, essa hora da noite, bater um papo com a gente, com a audiência. Espero realmente que tenha sido útil e que você possa voltar aqui em breve, que não demore muito. Você Fica à compareça vontade. aqui em É sempre 2024. uma alegria. É sempre uma alegria. Muito obrigada. Eu acho assim, ter a chance de falar sobre crianças é muito enriquecedor e aliviar esses sintomas, então, é fantástico. A gente só vê a criança crescendo e sendo feliz. É, Muito obrigada. criança bem tratada, com a vida saudável, adultos felizes, mais saudáveis, menos histéricos, menos problemáticos, com E um mais. mundo mais satisfatório, né? É o mundo dos sonhos. Beijo, minha Obrigada, linda. obrigada a todos que tiveram. Até a Tchau, próxima. tchau.